Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho, hoje quarta-feira, dia 14 de junho. Que Deus te abençoe, te ilumine, te inspire e com certeza hoje seja um dia mais do que especial. É ou não é, meus amigos? Olha só, hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre esses dias difíceis. Sabe quando as coisas parecem que não dão certo? Acho que todo mundo já deve ter passado por isso, né? Há dias, né, especificamente alguns dias, que parece que dá tudo errado. Já notaram? Ou se não dá tudo errado, pelo menos as coisas parecem estar mais difíceis. Sabe aqueles dias a pessoa já levanta, não levanta de bom humor, né? De repente sente uma energia estranha, mas não sabe explicar o que é. Aí cada um vai ter descrição de como seria esses dias, né? Você faz 3, 4 ligações, ninguém atende, sabe coisas do tipo? Aí você vai para um determinado compromisso, sei lá, o trânsito está engarrafado, ou você chega atrasado, ou você chega até pontualmente, mas outra pessoa, né, acaba que não vai, você fica chateado com isso. Situações, enfim, várias e várias situações. E aí, qual que é a tendência quando esses dias difíceis ocorrem? É lógico, né? A tendência qual que é? É a gente ficar muito mal-humorado. Então as pessoas ficam mal-humoradas, chateadas e por vezes carregam essa sensação negativa para o dia seguinte. Esse é o problema. Né? A pessoa chega no final do dia, poxa, hoje o dia não foi legal, não foi bacana, não sei o quê. E aí dorme, olha só que situação, meus amigos, com essa energia pesada, né? Com essa vibração que não é legal. Aí pronto, acorda, já acorda predisposto ou predisposta a iniciar um segundo dia. E se você vive um segundo dia assim, com pessimismo, com má vontade, você vai, claro, dormir e iniciar um terceiro dia. Resumo da história: períodos longos em que nós reclamamos da vida começam assim. Com um único dia que as coisas não foram bem e que, infelizmente, a gente não soube o que fazer para barrar, né, para impedir que essa sensação negativa de mal-estar se propagasse nos dias seguintes. Agora vamos ver o que acontece quando você segue o Evangelho, quando você traz a presença de Deus para a sua vida todos os dias, inclusive nos dias difíceis. Funciona assim, né? Você levanta, já levanta, ai, tá tão esquisito hoje, né? Tem alguma coisa estranha, mas não importa o que seja. Minha hora de vibrar e de conversar com Deus. Você senta em silêncio, fecha seus olhos, vai fazer sua oração do seu coração, abre um bom livro, lê um texto interessante, medita talvez 5, 10 minutinhos, se for possível, em silêncio, e aí de repente você já cortou de imediato essa vibração negativa que ia te acompanhar e não vai mais. E aí o seu dia passa a ser normal. Coisas acontecem que dão certo, outras não dão certo. Você respira fundo naquelas que não dão certo, pode até ficar irritado, chateado, mas faz uma prece. Repito, abre um bom livro. Por quê? Porque você vai treinando para sua mente estar no presente com consciência, ao invés de deixar a sua mente ser arrastada, né, pela revolta, angústia, ou tristeza ou coisas do gênero. Resumo da história: quem traz o evangelho para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, acaba tendo, gente, uma vida muito mais feliz e equilibrada, mesmo nos momentos difíceis. Entende o que eu quero dizer? Sabe, uma das coisas que eu acho mais incríveis nas lições dos amigos espirituais é que, ao contrário do que muita gente prega ou acha, o evangelho não tem nada de abstrato, ele é concretíssimo no cotidiano. Porque, gente, nós não vamos, né, deixar de passar pelas nossas provações ou pelas dificuldades por causa da nossa fé. Todos nós estamos sujeitos às questões que nós atraímos e necessitamos vivenciar. Então é lógico que vão ter dias, né? Ocorrerá que alguns dias virão em que as coisas não sairão do jeito que a gente espera. Mas, se nós educarmos a nossa mente de maneira resiliente, né, de uma forma salutar, para enxergar o lado positivo das coisas, inclusive manter a sanidade, o otimismo durante esses dias difíceis, na hora que a gente for adormecer, você fala: nossa, hoje o dia não foi fácil. Mas ainda assim, eu agradeço a Ti, Senhor, porque apesar do dia difícil, eu estou aqui. Abençoa minha noite de sono, né? Não, na minha família, da humanidade, enfim, e que eu possa durante o sono me recuperar, servir a Ti onde quer que eu esteja, e quando acordar, acordar melhor. Você vai ver que a tendência a você acordar melhor é muito maior. Por quê? Porque você conseguiu manter pelo menos o esforço, a lucidez de ter o seu pensamento elevado nos dias difíceis. Então, meus amigos queridos, o nosso amado evangelho de hoje nos traz essa vigilância
Como é que nós estamos agindo nos dias difíceis? Porque no dia bom, que dá tudo certo, aí é fácil ficar alegre, sorrir, agradecer. Mas é na hora da dificuldade que a gente vê realmente a maturidade espiritual que cada um de nós já tem e cultiva. Tá bem? Que Deus te abençoe, te ilumine muito, que você tenha um dia realmente inspirador e se hoje for um desses dias difíceis, faça sua prece, inspire fundo e siga adiante, gente, para evitar, claro, que você leve para o dia de amanhã essa energia que pertence ao dia de hoje e que deve ser sabiamente transmutada, transformada por um coração que ama e por uma mente lúcida que se libertou do medo e da ansiedade. Tá bem? Fiquem com Deus então, como sempre, muito obrigado por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Só lembrando, entre no nosso canal do YouTube, muita gente não sabe, né? No canal do YouTube você acha lá quase 600 pílulas do Evangelho, temas diferentes. Nosso querido Mauro sobe todos os dias, vale a pena, entra lá e divulga para os seus contatos. Muitas vezes a pessoa não tem o WhatsApp, mas pode entrar no canal. E tem também o espaço no Facebook, coloca lá Pílulas do Evangelho EUA, né? que é Pílulas do Evangelho Estados Unidos, em que nossos amigos americanos estão subindo também através do Facebook diariamente as pílulas do nosso Evangelho, tá bom? Fiquem com Deus então e até breve, até muito breve.